Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Pílulas de Saúde. Para vocês que estão assistindo as nossas pílulas, que eu confesso para vocês, estou tentando pelo menos uma vez por semana vir aqui e trazer essas informações para vocês, que eu acho que essas informações são preciosas para uma vida melhor, com mais qualidade e quem sabe com maior quantidade, desde que você siga, é lógico, mas eu peço para que espalhe isso com as pessoas que você gosta, porque não guarde o que é bom apenas para você. Passe esse conceito, passe informação em saúde, que é um dos melhores presentes que você pode dar para as outras pessoas. Nessa semana a gente teve uma notícia triste, que foi o falecimento do nosso capitão da seleção brasileira de futebol, o Cafu, né, que levantou a taça do mundo e fez de nós tão felizes no passado. Você imagina que tristeza, ele perdeu o filho dele com 29 anos de idade, de infarto, jogando futebol no campo da própria casa. Olha que ironia, né? Ironia do destino isso, essa grande tristeza. E ontem, inclusive, eu falei na Rede Record sobre isso e o repórter estava me perguntando: Fábio, como que isso acontece? É possível infartar com 30 anos de idade? Bom, tanto é que aconteceu. E a gente percebe que hoje cada vez mais as pessoas estão adoecendo mais precocemente. São cânceres, são problemas digestivos, são problemas mentais, com ansiedade, depressão, são eventos cardiovasculares, são eventos cerebrovasculares. As pessoas fazem sim infartos, fazem derrames e outras doenças precocemente. E aí vem outra pergunta, né? Então, como a gente pode prevenir isso e como a gente faz para entender se isso está acontecendo ou não? Quando começa o check-up, né? Existia uma máxima do passado que falava assim: o check-up a gente tem que começar a fazer depois dos 30 anos ou depois dos 40 anos de idade. Pessoal, você tem que checar precocemente. Quando criança, você tem que ser o seu médico, tem que ir no pediatra. Quando adolescente, tem que visitar o seu médico. Desde adulto jovem, você tem que ir no seu médico. E esse conceito de check-up é essa visão geral. Óbvio que você vai ter um check-up naquele modelo de fazer o exame X, Y, Z que algumas empresas oferecem para o executivo depois anos mais tarde na vida, mas dentro do consultório a gente já tem uma necessidade de entender se o paciente, por exemplo, pode precisar um teste ergométrico, pode precisar um ecocardiograma precoce na vida, tá? Eu também sou cardiologista de base, na verdade a minha base é cardiologia, depois eu fiz nutrologia e trouxe o movimento de medicina do estilo de vida para o Brasil. E depois que eu comecei a entender esse conceito do todo, eu entendi que prevenção é muito mais importante do que tratamento isoladamente. Óbvio que muitas pílulas vão ser necessárias em alguns momentos da vida, mas se você tiver uma dieta adequada, se você tiver os nutrientes equilibrados, se você tiver uma ideia de movimento e praticar exercício físico, né? E a ideia é você ter esse conceito como receita diária. Se controlar o teu estresse, tiver um controle de sono também adequado e bons relacionamentos, olha só a receita do bolo, não tem como errar. Você vai evitar um monte de problemas na tua vida. E esses problemas chegam à soma de 70% das doenças podem ser evitadas com essas simples condutas. Isso não é fantástico? Além disso, você vai poupar, vai economizar muito em termos de doença, né? Se você estiver doente, você vai ter que tomar 1, 2, 3, 4 remédios e às vezes são caríssimos. Eu prefiro muito mais uma fase precoce, entender se você tem algum desequilíbrio e de repente poder te dar uma vitamina, um mineral, ou então usar. Hoje a gente tem, eu assino os guidelines de cardiologia para as doenças de aterosclerose, né, que tem colesterol elevado, etc. Eu assino um capítulo que fala sobre a prevenção não medicamentosa. Lá a gente coloca a importância de ômega 3, por exemplo. Tá? Entender que no corpo existem algumas vitaminas, alguns minerais que podem fazer grande diferença na nossa vida. Como, por exemplo, essa semana eu dei 2 palestras falando sobre a importância da vitamina K2. Ela atua evitando calcificação nos teus vasos sanguíneos. Isso não é excelente? Mas você tem que ter um profissional de saúde. Chega essa história de você ficar só olhando no Google e tentar se automedicar. Ou então perguntar para alguém que não é da área de saúde conselho sobre saúde. Uma das coisas mais absurdas que tem. Os 10 maiores influenciadores de saúde do país não são profissionais de saúde. Como pode isso? É a mesma coisa que você virar e falar assim, ó, que os 10 maiores influenciadores da área de engenharia não são engenheiros. Você vai ter as pontes caindo. O que você acha que vai acontecer com o seu corpo? Então, pessoal, morte súbita, todos nós estamos sujeitos. Isso acontece precocemente. Não é só infarto, as pessoas podem ter outros problemas congênitos,
podem ter arritmias, malformações cardíacas ou em outros locais que fazem você morrer subitamente. Mas o infarto é o maior assassino. 400 milhões de pessoas têm doenças cardíacas e muitas vezes não sabem. 18 milhões de pessoas no mundo morrem por causa de infarto e também por causa de derrame. 1/3 de todas as mortes são por causa disso. No mínimo, tá? É o maior assassino. Então, segue teu estilo de vida, escolhe o teu médico, tá? É o que eu faço com os meus pacientes, tento explicar cada uma das coisas e modificar o caminho deles. De um lado tem saúde, do outro lado tem doença. Qual lado você vai escolher, tá? Tá com você. Saúde está nas suas mãos. Aproveita, clica e se inscreve no meu YouTube, para quem não está vendo pela primeira vez, se inscreve no canal para receber isso. Pelo menos uma vez por semana eu vou estar por aqui dando mais uma dica. E essa foi a dica de hoje, tá? Você não precisa sofrer disso. Vamos tentar evitar maior assassino, infarto, morte súbita precoce, tristeza enorme para as famílias. Eu aqui expresso as minhas condolências à família do Cafu e a todos os seus familiares e amigos, que tenham muita paz, resiliência, luz para enfrentar esse momento de dificuldade. Não só a ele, mas a todas as famílias que perdem essas pessoas precocemente, sabendo que prevenção poderia ter evitado tudo isso. Beijo para vocês todos, até a próxima pílula.